Eu sou o Rubens e esse é o Mindfuck. E eu sou a Marcela e estamos aqui para mexer com suas verdades e padrões. A gente está aqui na Spring Point, um hub de criatividade. E nesse espaço aqui, o que a gente vai fazer? A gente vem conversar sobre os mais diferentes assuntos, nesses momentos onde a gente reúne os nossos Mindfuckers. Um espaço para a gente aumentar nossas verdades e padrões. E antes de começar, um lembrete para quem já ouve a gente, para quem acaba de chegar, não deixem de enviar suas dúvidas, sugestões, comentários, etc. Vocês podem conectar a gente através da rede da Spring Point ou pela nossa página no Facebook, Mindfuck com V no lugar do. E hoje a gente vai falar sobre fórmulas. Por isso que a gente trouxe essa galera para falar que gosta muito de fórmulas, principalmente a Bia. ama fórmulas. Mas vamos se apresentar um pouquinho. Quer falar? Quem quer começar? Pode começar. Eu sou o Gringon. Eu acho que 1 mais 1 é igual a 3 em novembro. Eu sou a Beatriz e eu gosto de quebrar coisas. Eu sou a Karine e eu acho que eu não vivo nesse mundo. Essa pauta surgiu porque a gente vê tanta fórmula aparecendo, né, de metodologias, fórmulas. Eu preciso usar isso daqui para poder chegar em algum lugar específico. A gente foi vendo que cada vez mais esses negócios são meio... parecem comprados, né? Tipo, pega essa fórmula e vai servir para qualquer empresa, para qualquer coisa na sua vida. E será que a gente precisa dessas fórmulas para viver? O Gringão gosta tanto de fórmulas. Não gosto tanto, eu gosto de deturpá-las. Não, mas é do ser humano buscar o melhor, economizar energia a partir das fórmulas. Pegar algo que já foi pensado, que já está validado, a gente está na época de validações, ajuda a gente a estar mais certo das escolhas que a gente vai fazer. Então as fórmulas, de certa forma, ajudam a gente a não ficar pensando e recriando a roda sempre. O problema é que ela vira uma muleta e todo mundo acaba seguindo sempre os mesmos passos, seguindo sempre as mesmas narrativas e chegando, de certa forma, nos mesmos resultados, e aí fica todo um blasé, fica algo incrível. Mas não que as pessoas tenham preguiça de pensar, mas a gente está programado a não gastar energia. Então, a fórmula ajuda a gente a avançar, de certa forma. Não sei. Eu não sei, eu tenho uma relação meio controversa com fórmulas. Porque eu penso muito, por exemplo, nas fórmulas que eu tive que memorizar quando eu estava no vestibular, né? Que eu acho que Existiam fórmulas, não lembro. Nossa, muitas! Porque assim, eu não sabia o que eu estava fazendo. Tipo, não sabia mesmo. Eu não tive física no ensino médio, então eu tinha que aprender física para passar. E aí um professor meu falou assim, beleza, faz o seguinte, Bia, já que você tem uma memória fotográfica boa, memoriza isso aqui, e aí joga e vai dar certo. Pelo menos o mínimo para você passar no vestibular você vai ter. E aí foi o que eu fiz. Só que eu pensava, tinha coisa que eu sabia que tinha outro jeito de você fazer. Só que aí a fórmula, ela encurtava meu pensamento, eu nem sabia como aquilo estava acontecendo. Eu só jogava ela e eu sabia aquele resultado, eu acreditava naquele resultado, sem raciocinar por cima, sabe? Porque eu já tinha uma fórmula. Então eu aceitava meio que aquilo, também porque eu tinha uma escassez de tempo ali que eu precisava aceitar aquela fórmula, não problematizar muito. Mas quando eu paro pra pensar em tudo, né? Tudo é mais complexo do que pode ser, né? Por exemplo, mesmo em física, né? Que era o que eu precisava, só que física tem aquele mundo ideal, né? Que não existe na realidade, né? O mundo nas condições, né? Nas condições ideais de temperatura e pressão. Temperatura e pressão, né? Que é tipo... sem não atrito, existe. sem nada. Que tipo, não tem. E eu acho que todas as fórmulas elas são meio assim, sabe? Elas são nessas condições ideais que, na verdade, tipo, nunca vão ser.
Então, por mais que a gente pode usar uma fórmula para tentar ajudar a gente a chegar num resultado e entender aquele resultado, muitas vezes, tipo, pode ter outras condições que atrapalham aquilo. E se você questionasse um pouco, você conseguia chegar a outras coisas. Então, eu acho que a fórmula é legal para te dar um norte, só que sempre vai ser mais complexo. Então, você tem que repensar aquilo. Mesmo esses livros aí, tipo, ou então mesmo o Business Canvas, né, que a gente usa muito. Tipo, mesmo a fórmula, a Design Thinking, né, às vezes tem um processo que você segue, né, você tem que fazer esse processo. Só que, tipo, será que a gente não pode subverter aquilo? Às vezes a gente fica tão preso na forma que tem que ser feito, né, tem que começar com isso. Análise SWOT, né, mas qual que é a força, qual que é a fraqueza, né. E às vezes não, você pode pensar em outras coisas, né, além. Mas a gente fica muito preso, né? A gente pega a forma, o canvas, e acaba respondendo aquilo, mas às vezes não fica muito sabendo para que serve aquilo. Ou menos design thinking, né? Tipo, a gente que simplesmente replica isso e... Porque alguém um dia falou que você tem que preencher aqueles 9 quadros, e aí você acha que tem que preencher aqueles 9 quadros. Aí mesmo você não entendendo ou não preenchendo, aquilo se torna a sua verdade. As fórmulas são meio verdades. Quando dá certo. Ou quando não dá. Não, porque tem gente que não preenche e aí acha que não está validado, que não está completo, que o seu negócio está que não está concreto, porque não preencheu um quadro de, sei lá, qualquer pontos-chaves, ou parceiros, seja lá o que for, falta alguma coisa, porque não está preenchido. É que tem dois lados, né? Tem a parte de você achar que isso é uma verdade para todos e você acha que é uma fórmula mágica que se você seguir você vai ter sucesso, e aí é significativamente preguiçosa. E tem um outro lado da arrogância do ser humano de achar isso deu certo para mim, vai funcionar para você. Então tem os dois lados. Eu acho que os dois lados, assim, os dois lados acho que não estão certos, assim. Acho que a forma com que a gente foi educado de entender o que é uma fórmula, que assim, as pessoas, engraçado, os professores acho que às vezes tinham uma preguiça, né? Também eles falavam, então faça essa fórmula que você vai chegar no resultado. Só que ele não ensinava que era, vamos pensar em uma outra fórmula. Acho que qualquer tipo de processo ou método você cria um padrão para construir um outro padrão melhor, outro padrão melhor, outro padrão melhor. Só que isso a gente não foi educado a fazer. Ninguém aprendeu a fazer. Todas as fórmulas que a gente usa, Bhaskara, ou até as fórmulas mentais que a gente usa, precisa a gente pensar. Outro dia eu estava falando com a psicóloga. Falei, cara, eu preciso entender o cérebro do futuro. Ela falou, então, cara, não lê nenhum livro que você está lendo. Freud, Jung. Ela falou, não, cara, isso aí foi muito tempo atrás. São outros caminhos mentais que tem que fazer. Então, acho que tem os dois lados, assim, sabe? Acho que também é muita responsabilidade do receptor a gente achar que tem uma coisa certa. E eu falo isso porque quando eu era criança, adolescente... Eu tentava memorizar a fórmula, eu usava a fórmula e dava errado. Cara, isso é muito burro. Alguém pensou. Não, é igual a receita de bolo. Você pega a receita e fala, fiz isso, puta, ainda dá errado. Por quê? Porque não foi feito pro seu modelo mental, entendeu? Por quê? Porque ninguém pensou que você ia, no meio da receita do bolo, você ia prestar atenção na Ana Maria Braga, na TV, ou quando você tava estudando, você ia olhar pro coleguinha. O seu forno tem outro tipo, não é tão quente assim quanto acha que deveria ser. Fala, fique no fogo médio, meu fogo médio nunca é o Mas, por fogo médio. exemplo, se alguém te ensinasse assim, isso aqui é uma base de fórmula, agora vamos criar a sua fórmula de resolver as coisas, aí as coisas começavam a ficar mais interessantes. Você falou disso, eu lembrei do Harry Potter, não lembro qual dos filmes, que ele pega a receita lá pra fazer a poção, daí que ele pega o livro do... É o Príncipe Mestiço. É o sexto filme. Então, quando ele pega isso assim, o cara pega e risca e mostra que, tipo, então essa fórmula aqui não, tá errado. E era o Snape, spoiler. A gente fica com essa coisa de dar a forma pela forma. É que tem uma coisa que o cérebro, sim, sempre tenta ir pro ponto de conforto e tudo mais. Mas às vezes é difícil passar para as pessoas alguma coisa que você não colocando numa forma, não colocando num jeitinho. Sim, mas esse é o seu jeito. Sim. A outra pessoa precisa entender, tá, funcionou para você com esses elementos, dessa forma. Agora, quais são os meus elementos? Tentar comparar isso e construir a minha fórmula. O que a Ká falou sobre... Coitado, a gente não vai culpar a educação, mas... A gente sempre culpa. Mas o educador é você mesmo. A gente tem discutido, assim... Cara, é a pessoa, ninguém é... Né? A gente é educado a replicar essa fórmula, não a pensar o que está por trás dela. Eu conheço Bhaskara, mas não sei para que ela serve, nem qual que é a fórmula. Mas também sei que Einstein criou uma
que significa muita coisa, mas eu também não sei que MC... E igual a MC ao quadrado. Isso. Agora, o que é cada coisa, tipo, não sei nem identificar quais são os elementos para colocar na fórmula. Então, eu não sei nem questioná-la. E aí, se eu não sei questionar o que está por trás dela, eu não sei criar a minha. Eu não sei deturpar aquilo, eu não sei... Qual que é a raiz? E aí, voltando ao Canvas, tipo, quem disse que eu preciso de canais, por exemplo? Ou que tipo de relações? Se eu não preencher aquilo, tudo bem. Só que eu preciso preencher porque tá lá, é um dos elementos que eu preciso. Então. Eu acho que, eu não sei, eu tenho até, por exemplo, que eu até falei, eu tenho essa relação controversa com as fórmulas, né, que eu tava até discutindo isso com um amigo meu, que ele é da ciência da computação, e a gente tava falando sobre o futuro da educação, né, culpa da educação de novo. Coitado. E aí ele tava falando, não, mas existem coisas, por exemplo, você tem um prédio, você tem que colocar a fórmula pra ver que o prédio não vai cair, sabe, pra validar se o negócio não vai não. Aí eu falei, cara, eu não acho que tá errado você ter uma fórmula pra ver se o prédio vai cair ou não. Mas é o fato de você só se prender aquilo e você não conseguir pensar em outras fórmulas. Aí eu lembro quando eu fui pra Barcelona, e aí tem um museu lá e mostra as coisas do Gaudí, né? E ele teve um prédio que ele foi fazer, o pessoal já fazia as contas, né? Os arquitetos já conseguiam pensar matematicamente, né? Direitinho, meio que do jeito que a gente pensa. Só que ele resolveu fazer diferente. Ele pegou uns fios, e ele colocou uns pesos nesses fios, e ele jogou para baixo, e aí ele via com esse peso, o jeito que o fio ficava, se a estrutura ela ia se aguentar ou não. Que é um jeito completamente diferente do que os arquitetos eles fazem, né? Hoje em dia, ainda mais com os softwares que a gente tem, né? Que você joga lá no software, o software fala, vai aguentar. Como aquilo vai aguentar? Não sabemos, o software tá falando que sim, então você aceita aquilo como verdade. Mas assim, facilita, eu acho que pro humano, né? Porque quanto a gente conseguiu evoluir rapidamente, né? Porque a gente tem esse software, essa fórmula. Só que ao mesmo tempo, você corta um pouco novas maneiras de pensar, de criar coisas, né? Porque o software ele vai te prender, ele nunca vai conseguir trazer coisas que um ser humano podia fazer diferente, ainda. Isso que você falou é verdade, porque na realidade, se a gente pensar bem, tudo é um processo, tudo é um sistema. A forma nossa de linguagem, ela é um processo, ela é um método, é uma fórmula também. Então tem uma parte que é a gente ter a sensatez, a claridade de que tudo é assim, porque tudo é processo. A gente vive num tempo linear, né, teoricamente, então a gente constrói coisas. Acho que o que precisa entender, que acontece muito, é a expectativa da fórmula ou do processo. Porque existem processos e fórmulas aqui. Existem processos, óbvio, que é para construção, que elas são, eu acho que tem que estar muito claro, eu vou usar esse processo para construção. Tem processos que é para controle, né, então eu faço isso para manter alguma segurança, etc. E tem processos para comunicação. Então, por exemplo, o fato do Canvas, né, que você falou, né, eu preciso colocar ali porque meu sócio, eu preciso me comunicar com eu mesma para construir alguma coisa. Então, acho que ter a clareza para que serve essas coisas, eu acho que é o primeiro. O problema não é a forma, o problema não é o método, não é o processo, é para isso. Eu só comecei a ter a clareza disso uma vez quando eu tive que hackear todo o processo e sistema de várias coisas, né? E aí, assim, eu vou falar duas coisas assim, que foi o que eu entendi e foi o que eu entendi porque não fazia tanto sentido numa coisa que eu estava fazendo. Então, aí eu comecei a entender o que significava. Existem projetos, existem tasks, existem processos, existem policies e existem procedimentos. E existem day by day operation. Tudo isso é fórmula. Criação também está aqui dentro de projeto. Então, tudo isso e a gente chama de pipi, porque tudo que você tinha. Você criava uma policy, você precisava de procedimento para operar a policy, para operar o projeto, você precisa disso aqui. Então, tudo isso estava sério. O que começava a não fazer sentido? Quando isso tinha um controle muito grande, né? Porque você estava tentando ser arrogante e eu estava tentando, que nem foi o Graham, né? Você tem que seguir isso para fazer as coisas darem certo. E começava a virar burocrático. E você começava a comer as outras operações. Então não fazia sentido. Então, fazer sentido, eu acho que é o que precisava. E aí o outro estágio que a gente teve foi, cara, a gente perdia tanto tempo também querendo, com medo, o medo da gente ter, porque a gente queria controlar todas essas coisas. A gente perdia tanto tempo que a gente perdia tempo do que realmente deveria fazer. Então, por isso que a gente fala hoje, tem alguns sprints que a gente usa que assim, talvez hoje não faça muito sentido criar fórmulas para fazer o futuro, né? Então, não adianta você usar a fórmula antiga, nem a do meio, nem para cá, você tem que criar coisas novas. E nem sempre criar coisas novas, né? Então, assim, como é que você consegue ter essa velocidade para isso? Então, talvez a gente vai mudar esse conceito, a gente tem que ter melhor esse entendimento, porque a gente vai ter que ensinar as máquinas a criarem alguns processos que a gente vai
usufruir, né? Então acho que é parte dessa clareza, assim. Acho que não tá, nada tá errado, é só a gente ter Sim. a clareza para que serve, né? Mas tem um ponto que na física, na química, eles sempre tentam chegar numa fórmula base para as fórmulas em si acontecerem. Eu acho que isso é uma fórmula de comunicação. Sim. Não. Eu acredito. É igual história. História é uma fórmula. Olha, gente, a gente aprendeu que se a gente misturar isso com isso, dá água. X. Ok, a partir dali eu vou. Isso aqui é o quê? É uma comunicação. Não é uma fórmula, teoricamente. Eu criei um significado, entendeu? É que você pegar, por exemplo, a MC ao quadrado, ela em si não vai servir para muita coisa, mas ela é base para N outras coisas acontecerem. Então, eu preciso saber o que é gravidade. Eu vou precisar colocar essa variável, porque eu já tenho assim, ela formulada. Porque se eu não colocar, eu vou ter que pensar nessa variável, porque tem muitos cálculos, muitas coisas que a física faz hoje, que ela coloca assim, como que é isso? Coloca essa constante aí que dá certo. Mas, tipo, o que é essa constante? Cara, a gente não sabe. Posso te fazer uma pergunta agora? Verdade? Ai, meu Deus. Se a gente acredita, porque, assim, parte do princípio, né, que a gente está vivendo aqui, tem coisas já feitas aqui. Criar processos não é nada mais do que descobrir ou decodificar coisas, porque a gente está fazendo processos daqui pra frente. Talvez. Então quer dizer que os processos e as formas, elas já existem? A gente só A gente só tá Acredito que descobrindo, sim. eles são memes? Acredito que sim. E a Eles gente são tá frameworks que já existem, só que a gente está Acredito que sim. captando. Muito. Na verdade, eles não existem, é que eles ficam confortáveis pra gente. Não. São pontos, que esse ponto de existência é aquela coisa. Né? Não, mas a sequência, uma que eu sei de Tipo cor. sequência genética. Sequência genética, sequência de Fibonacci, que está no universo como um todo, que as coisas se multiplicam a partir de um certo padrão, a partir de uma certa fórmula. O retângulo de ouro, um monte de coisa. Foi descoberto. A natureza nasceu, se multiplicou seguindo uma fórmula e foi descoberto isso. Como você faz o fogo, por exemplo. A gente tem uma fórmula para como fazer o Sim, fogo. então de certa forma somos grandes decodificadores de algo muito maior que o nosso. Ou então, por exemplo, assim... Estamos brincando de... Se a gente criar metodologia de achar as coisas. Ou metodologia, sabe? Tipo, eu sempre falo, academia do mal. Mas aí eu acho que... Só que eu penso assim, cara, tem um motivo para existir metodologias e métodos e você fazer as coisas usando um certo critério, sabe? Ainda mais o método científico, por exemplo, quando você pensa nele, faz sentido, porque aí qualquer um fala qualquer coisa e ela aceita. Não, vamos criar um jeito de tentar olhar isso e validar tentar validar um pouco essa verdade, né? Sim. Mas tudo bem ter a consciência de que alguma variável vai mudar e que você vai ter que rever todas essas fórmulas. Aí voltando para Einstein, se Einstein não tivesse questionado Newton, ele não teria avançado tanto quanto ele avançou. Newton estava errado? Não estava errado. Ele só não tinha mais variáveis para controlar. E aí Einstein descobriu algumas, daí descobriu de novo, descobriu algumas outras variáveis e aí com certeza evoluiu mais do que a gente consegue entender e as pessoas vão descobrindo outras coisas. E aí, então, talvez o problema não seja ter uma fórmula, mas seja a maneira como a gente usa sem raciocinar em cima dela. Exatamente. Os modelos, apenas replicar as coisas de maneira automática. Exatamente. E existir a arrogância, de novo, que nem a Ká falou, de querer a sua fórmula. Tem gente que revisa, legal, entendi como essa fórmula funciona, aí cria outra, e aí acha que a dele acerta. Não, meu amor, não é. Assim, exige 500 mil canvas, exigem 500 mil metodologias, não sei o quê. Todas estão corretas, porque todas usam variáveis e mexe e cria, de certa forma, harmonia com essas variáveis, e aí por isso que funciona, por isso que é válido, por isso que a gente consegue replicar. Mas que não necessariamente é 100% válido para todos os contextos. E o ponto é que por quanto tempo ela vai ser útil. Porque hoje a gente está falando de Einstein como o grande detentor. Só que até Einstein formular a teoria da relatividade... Não tinha tinha Newton, que o Newton era falando, ninguém pode falar sobre Newton, está tudo certo. E Einstein fala sobre isso. Se ninguém provar em 100 anos, a gente fala,
daqui no futuro, que eu estava errado, algo está muito errado, porque a única coisa que ele entendia é que realmente não sabia nada sobre aquilo. Que ele fala sobre as formas são só jeitos de a gente ficar confortável, como tudo. Nada existe da forma simplesmente que a gente coloca. Então, não existe a Lua. A Lua, o jeito que a gente fala Lua, satélite, gravidade, são coisas para a gente ficar confortável. É que desse ponto de conforto que eu fico nessas fórmulas, nesses canvas, nesse design thinking. Mas é porque isso é natural, né? Então, o cérebro humano ele tem a predisposição de ficar procurando padrão e vai pegar e vai fazendo isso. Então ele tem a parte do conforto, que sabia, mas tem essa parte que ela é biológica. A gente não tem jeito. Eu olho aqui e falo, tá, a gente tá sentado desse jeito, então eu crio um padrão. A gente tem que falar desse jeito, é um padrão. O meu vocabulário, o seu, tudo é um padrão, né? Acho que tem todas as coisas. E... Pode falar. Uma pergunta. Não, então deixa eu falar uma outra coisa antes da pergunta. As fórmulas, de certa forma, ajudam a gente a pensar nas coisas que teoricamente a gente tem que pensar. Porque imagina se a gente levar todas as variáveis caóticas a todo momento, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então as fórmulas vão fechando. É assim que eu me comunico. Ok, não preciso mais pensar em comunicação. É assim que funciona a gravidade. Não preciso mais pensar nisso porque eu vou pensar numa outra coisa. Mas se não existisse tempo, existiria a fórmula? Tempo em qual sentido? Tempo. Linear. É que seria um parâmetro que a gente não... Seria uma variável interessante. Só que é uma coisa bem leve aqui. Se a gente pegar simplesmente, a gente nascesse sem o tempo, a gente não contaria ele como tempo. A gente não contaria ele como variável. Então não existiria fórmulas. Não, poderiam existir outras formas. Que nem, a gente não somos seres de quarta dimensão. A partir do momento que somos seres de quarta dimensão, não tem morte. Só tem existência. É a existência, tipo, no momento que você nasce e morre, mas você pode trafegar e refazer a sua vida da forma que você quiser, sabe o que eu pergunto sem morrer isso? nunca. Porque assim, quando foi que você começou a ter processos na sua vida? Quando foi que você começou a prestar mais atenção em processos de padrões? Foi quando você começou a ter mais noção do tempo e que o tempo ele começava a diminuir, quando ele começou a ficar escasso. Né? Então eu acho que ele tem muito essa relação. Por exemplo, quando você está de férias, você tem processos e padrões? Às vezes. Qual é a fórmula que você faz para sobreviver, Bi? Sobreviver. Nossa, ela tá leve. Me disseram que é mindful. Nossa, é engraçado pensar nisso, porque se pensar, a gente navega dentro do que a gente está acostumado, né, dessa estrutura. Então, como é que a gente navega? Qual que é a navega sua sociabilizando, né, estudando para tentar entender melhor o mundo. E aí tentando se alinhar dentro disso. Mas se eu não precisasse, né? O que sobraria? Eu não sei. Não existe um padrão, né? Não. Não existe uma forma de sobrevivência. Então, o processo é uma coisa muito abstrata nossa, porque a gente acha que a gente precisa disso para sobreviver, mas o que eu tô tentando chegar no ponto é que eu comecei a pensar, tipo, que o processo é uma invenção humana e que na realidade a gente não precisaria disso se a gente vivesse mais no fluido, no fluxo. O fluxo já tem um processo natural. Só que a gente, como ser humano, a gente tem a arrogância de ficar criando processos, porque a gente acha que a gente pode ser melhor do que o fluxo natural. Que aquilo, né, você é criança, você tem que ir pra faculdade, você tem que trabalhar. Exato, porque eu pensei, será que essa plantinha pensou em processo? Mas será que, ao invés de arrogância, isso não seria um pouco de medo, assim? Também. Mais uma questão de uma ansiedade do ser humano, e aí ele precisa de fórmulas e padrões e coisas para ele se sentir um pouco mais seguro, do que a arrogância de controlar tudo. Porque eu acho que a arrogância ela vem depois do medo, né? Isso é. O que motiva essa arrogância é o medo, é o controle que ela quer ter da vida dela, do tempo dela. Então, a gente usa os pronomes, né? Meu, a minha casa, é meu namorado, é meu trabalho, e a gente cria situações, não só nas fórmulas matemáticas ou no método científico, a gente cria maneiras de criar um auto-engano de que a gente tem controle das coisas e permanência para gerar um conforto, né? Então acho que vem não sei. é o medo mesmo.
Não, porque lidar com o desconhecido é, de certa forma, angustiante. E assim, o desconhecido desde não saber realmente o que vai acontecer até o escuro do seu quarto. Ambos são desconhecidos. Mesmo você conhecendo seu quarto de ponta, né, na palma da sua mão. E isso vem do ser humano. É animal nosso. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. E aí, uma coisa que a gente estava conversando hoje à tarde, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe nada. E maior é maior é o medo, porque maior você sabe, tipo, vai aumentando a fronteira do seu desconhecido. Porque você vai descobrindo outras coisas, outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. Teoricamente, a gente pode falar que o processo que a gente cria é uma forma da gente, se defender do meio, e outro, a gente se isolar de outras variantes que podem te deixar mais amedrontado. Eu acho que a pior, ou melhor, ou não sei, estou repensando a minha vida agora, foi a agenda. Assim, estou aprendendo a lidar com uma agenda um pouco caótica que muda a cada momento. O meu celular está vibrando, deve estar mudando amanhã. E assim, a gente cria como vai ser o seu dia no futuro. E aí você descobre lá no futuro, de manhã, que o seu dia não vai ser exatamente como você planejou. E assim, você tem que estar muito bem tranquilo quanto a mudar tudo. Mas essas as formas de metodologias, eu fico pensando, porque sempre chega alguém, que você falou, e fala assim, eu tenho uma fórmula melhor. A fórmula melhor é só aquela que é em consenso? Ou é simplesmente existe tem um depositório das melhores fórmulas? Mas ao mesmo tempo, sabe o que eu fico pensando? Tipo, ainda mais quando a gente olha as coisas que a gente está descobrindo com Big Data, com Machine Learning, a gente vê que, na verdade, tudo é meio codificável e previsível, sabe? Sim. Então, na verdade, existem fórmulas para as coisas. A gente soube isso na terceira série, quando a gente lê livro de ciência. O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Acabou! É isso aí, ó. É isso aí. Já sei o que eu vou fazer com a minha vida. Até tem um livro, O Andar do Bêbado, que vai falar um pouco disso, né? Eu consigo até calcular que tipo de... qual que vai ser os passos, se ele vai andar em linha reta. Não, coloco alguns parâmetros que eu vou conseguir falar, que caminho que ele vai conseguir fazer para se locomover. Então, será que, na verdade, não existe fórmula para tudo mesmo? Só falta a gente olhar para ela? Sim, descobri. Mas não existe... Tudo, não sei se é descobrir. Mas o mito... Aí vamos trazer a mitologia. O mito da melhor. Você sabe que tudo é variável, e a única constância que, na verdade, estamos perdendo é que vamos morrer. Não vamos morrer mais, né? Talvez. Talvez a gente não esteja vivo, estamos vivendo uma outra realidade, mas esse é outro tema, né? Mas essa única certeza que ao final da equação você vai morrer, acabou. Então você sabe que é tudo variável e tudo muda. Então o mito a melhor fórmula cai por terra logo de cara. Você tem a melhor fórmula, tá legal, vamos lidar com ela até alguém aparecer com uma melhor outra fórmula. E assim você vai sempre atualizando e vai experimentando. E aí vai do seu aprendizado. Mas como você coloca ela só para você escolhe uma para sua vida e faz essa que eu gosto. Até alguém aparecer com uma melhor, uma versão melhor do software. Sei lá. Ou quem vende melhor, né? Ou quem vende melhor. A gente vende metodologia. A gente já usa isso, né? A gente vende metodologia. Isso é o pior, né? Então, aí que tá, porque as pessoas começam a ter elas acham que fórmulas e métodos e metodologias são inteligências. E não é. E acho que isso, por exemplo, quantas vezes eu já ouvi falar assim, vocês vão vir aqui, mas vocês fazem design thinking? Com design thinking, a gente falou, design thinking é uma coisa de passar no cabelo, é um produto, é uma inteligência acoplada no seu cérebro, você vai ficar mais inteligente, o seu produto vai ficar legal. E não, eu acho que, de novo, é aquela... como usar a fórmula, como entender isso. Só que o que aconteceu? Eu acho que o mercado como um todo, não só fórmula, mas receitas, até chefes fazem isso, né? Então eles vendem essas coisas. Então o processo, às vezes, ele ficou muito mais interessante do que o resultado final.
O processo, ele virou uma experiência. Falando isso, mas aqui Às vezes nem o processo, a palavra do processo, palavra do ter um processo. processo ficou mais legal do que o próprio Ficou processo. legal? Qual é o processo, qual é o procedimento desse médico, desse aqui, né? E eu acho que gourmetizou muito e aí a gente acabou colocando um valor vazio dentro de algumas coisas. E as pessoas interpretam isso errado. E aí por isso que fica essa coisa, qualquer mulher falando, não existe, que nem o gourmet falou, não existe. O que existe é a inteligência da cara que está operando o sistema. Né? Então é muito vazio, acho que falar o que é melhor ou pior. Tem uma frase que eu adoro. Vai ser legal. Coloca isso no coach, vai ser lindo. Eu quero um coach. Que é... Desse lado. Fala direitinho, Desse ó. lado. Fala direitinho. Não se apaixone pelo design thinking. Exato. A gente, não só como ser humanos, mas a gente é mais propenso a se apaixonar por coisas bem vendidas. O design thinking há 2, 5 anos está sendo bem vendido. Ele é uma fórmula, ele funciona. Mas se você se apaixonar por ela, ele vai te limitar a qualquer outras possibilidades de outras fórmulas que você pode usar para alcançar resultados semelhantes ou até melhores. Então, você se apaixonar por uma única verdade, é assim que eu vivo, design thinking é tudo, vamos criar escolas para isso, vamos vender isso. Não é assim, porque existem outras coisas. E você não se apaixonar, e é como um relacionamento, porque o design thinking não te ama. Você tem que estar muito bem claro, ele não te ama tanto quanto você vai amá-lo. Então, se não há essa reciprocidade, tem uma falha muito grande nesse relacionamento. E mesmo que, vamos supor que o design thinking seja a fórmula universal, a melhor fórmula na mão errada não vai ser a melhor fórmula. Ela é muito limitadora. Ela é limitadora tanto quanto. Se, é assim, eu abro e fecho 2 vezes, legal. 3, 4 Ds, entendi como funciona. Tem que ser empático, entendi como isso daqui funciona. Aí eu aplico achando que eu sei ser empático, eu sei abrir e fechar, e não, você não vai. Porque você acaba se apaixonando pelos termos, você acaba se apaixonando por um discurso, por um livro, sei lá, eu sou professor que te ensinou isso, e você vai replicar um discurso que não é seu, então você não entendeu o que está aqui por trás. Isso que você falou é verdade, assim, acho que os educadores de processos, eles têm uma responsabilidade muito grande, né? Óbvio que o receptor tem responsabilidade, mas também de como você coloca isso. Um exemplo bem prático, tinha uma equipe em que a gente começou a usar design thinking e a gente usava post-it pra tudo. Post-it, pensava com post-it. O problema é que quando não tinha post-it, as pessoas não pensavam mais. Porque elas pensavam assim. Acabou o Porque tinha que post-it. pensar, depois tinha que clusterizar, depois colocar títulos, depois tinha que priorizar e colocar no timeline. Olha que Ok. fórmula, assim. Sim, pronto. Isso aqui é a técnica. Só que assim, acabou o post-it, a pessoa fica, não sei nem por onde Perdida, começar. Ou seja, Você... você depende de um objeto externo para você pensar. Ou seja, aí você vê que realmente você não internalizou nenhum tipo de inteligência. Né? Então tem acho que tem a responsabilidade de como você aplica o processo. Isso para a vida inteira. Uma coisa que eu muito processo, por exemplo, igual os pais quando educam filhos sobre religião. É a única forma de você chegar ao céu. Religião também é uma forma de fórmula e processo. Porque se você aplicar, não vai. Mas é só essa fórmula. Então tem essa responsabilidade educacional muito forte também, né? Mas aí eu fico pensando, né, que todo mundo tem esse desejo, ou pelo menos eu imagino, que a grande maioria das pessoas seja ambiciosa ao ponto de querer ter sucesso, no sentido de ser bem sucedido, não necessariamente financeiro, mas realizar uma coisa de maneira com louvor, né, tipo ser o melhor pai, ser o melhor profissional, o melhor cantor, sei lá, o melhor esportista, o melhor, assim. E aí a gente fica procurando nesses exemplos, nessas fórmulas, nesses caminhos já aprendidos, maneiras de alcançar esse sucesso. Porque se a gente não tivesse essas referências, como seria, né, de fazer do zero
sem a certeza que você vai alcançar o que você realmente quer? Eu acho que tem os dois lados. A gente sempre aprendeu muito com as coisas externas, com os exemplos, com os livros, com os estudos. Eu acho que o que falta, talvez, que agora que a gente está chegando nessa fase, por isso que tem essas novas escolas, acho que é a pessoa entender ela mesma. A pessoa entender os seus processos internos, os seus organismos, que é o que a gente estava discutindo semana passada. Qual é o seu modelo mental? Que vai se acoplar com algum exemplo de modelo mental que existe. Eu acho que isso... Por que a gente não ensina? Porque nem mesmo a gente sabe, né? Porque nós somos analfabetos de sentimentos, de nossos processos, das nossas atitudes, dos nossos instintos. Então, eu acho que agora vai começar, porque a tecnologia está pedindo, o futuro está pedindo, as coisas estão assim... Antes de você tem que ter esses dois lados da educação, né? Interno e externo. E a gente vai ver que interno a gente consegue fazer coisas muito mais interessantes. Algumas respostas estão dentro da gente, todo mundo nasceu com uma fórmula, né? O que faz bem pra mim, também faz bem pra você. Então tem uma fórmula como funciona. Só que a gente precisa entender primeiro isso, né? Então, por isso que eu gosto bastante desses novos pensamentos, que falam bastante sobre como é que você educa, não só os profissionais, mas as crianças, assim, a se lerem, né? Primeiro, entenderem suas fórmulas internas. É muito fácil eu responsabilizar algo externo a mim pelas minhas escolhas. Então, a fórmula é uma coisa externa e, assim, estou responsabilizando. A responsabilidade não está mais comigo, está com ele. Que pode ser uma planta ou pode ser o design thinking. Ou o gel do cabelo. Ou o gel do cabelo, outro coach. Mas isso está externo. E aí é exatamente isso. Quando a responsabilidade eu trago para mim, eu falo, é assim que eu funciono, é assim que eu acho que o universo onde é que eu estou funciona. Então a responsabilidade está aqui dentro. E se está aqui, eu sou responsável por tudo que está aqui. Perfeito. Então se eu tenho atrelado, eu começo a repensar de outras maneiras. Mas não só a educação, como tudo tem que ser repensado. Desde essa educação emocional, desde essa educação de autodesenvolvimento, até que tipo de relação, que trocas a gente vai fazer. Ou que corresponsabilidade, de fato, neste universo, ou neste multiverso, ou nesta realidade alternativa que a gente pode estar vivendo, nessa Matrix, sei lá, a gente tem perante ao próprio sistema ou perante as outras pessoas, os outros sistemas que a gente vai chocar. É isso. Sei lá. A gente pode ir pro... Fechou. E pro meu momento mindfuck. Que é uma indicação. Nossa. Do que gosta, Pensar, né? do que não gosta, o que quer indicar. Ou tipo, só pensa aí, cara. Só uma coisa. Eu tenho uma coisa pra indicar. Uma coisa que é muito sem fórmula, que me inspira nesse sentido. Tem um youtuber que eu gosto muito. O nome dele é Kick the PJ. Gostei do nome. E esse menino, eu acompanho ele há alguns anos já. E ele sempre fez vídeos assim que você vê que realmente é uma coisa muito boa na telha dele. Ele não planejou. Ele não segue, tipo, os jeitos que os outros youtubers estavam criando conteúdo. E por muito tempo ele tinha esses amigos que são youtubers muito mais famosos que eles. E eu sempre olhava e falava, por quê? Ele faz coisas tão incríveis e os outros faziam aqueles mesmos formatos de sempre. E tinha muito mais sucesso que ele, que fazia, ao meu ver, né, na minha subjetividade. Eu via como uma coisa muito mais incrível, porque era muito mais criativo, né? Tudo bem que aí essa semana ele alcançou 1 milhão de subscribers. Porque ele ficou amigo de um cara que é muito, muito famoso. E aí acabou puxando ele um pouco. Mas não tirando o mérito dele como ótimo produtor de conteúdo. Só que eu fiquei tão feliz. E ele é muito bom. Então essa é a minha recomendação. Qual que é, de novo? Chama Kick the PJ. Kick the PJ. Nisso, você pegar a mesma coisa, a Jiu-Jitsu faz isso também, né? Uhum. Segundo todos os parâmetros, você tem que fazer a fórmula X. Tem uma youtuber canadense, que eu sempre esqueci o nome dela, que tem o Superpower, sabe? Como que é o nome dela? A Think Geek, a Tessa Violet. Tessa Violet. Isso, acho que é. Que ela faz o símbolo lá, é Superwoman. Não é não a é. Superwoman, então. Acho que não sei É a se é Superwoman. Mas que ela fala assim, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Até fez uma brincadeira com o The Rock,
ensinando ele como faria um canal do YouTube. E a Juju não, ela tipo, grava com uma câmera simples, um gravador simples, editando no iMovie, que é tipo o programa padrão do Mac, e coloca no ar. E daí um pouco disso, né? Tipo, não, eu preciso fazer tal coisa porque daí eu vou engajar de tal forma. Não é mais só ser verdadeiro, e tipo, esse ser verdadeiro vai trazer muito mais do que você achar que uma forma específica vai fazer isso ser real. Nem tem foi uma feira semana passada, retrasada, sobre VR, e falando, né, não, você não pode fazer um vídeo com mais de 5 minutos. Se o conteúdo for bacana, a pessoa pode ficar ou não ficar, mas não vou fazer segundo um parâmetro X só porque a pessoa acha que X, Y, Z. Acho que é um pouco disso, repensar, revalidar o que faz sentido para cada um, para cada pessoa em cada momento. Tem uma indicação também. A gente falou de formas, mas eu lembrei muito do livro do Tim Brown, Design Thinking, que apesar de o nome do livro ser Design Thinking, ele não fala metodologia. Não. Ele fala muito dessa busca em si, de você realmente tentar entender um problema e ir atrás desse problema. Então, se quer usar a fórmula, beleza, mas sem a fórmula você consegue chegar, se você souber fazer as perguntas certas, né? Acho que é um livro bacana por isso, né? A gente vai falando sobre isso. Tem vou colocar Jason Silva aqui. Depois vai aparecer. Não, tem duas coisas, na verdade, depois a gente coloca no link, que é um vídeo muito curto do Jason Silva, que ele fala assim, que na verdade não é o Jason, ele tem vários autores por trás, que tudo tem um padrão, né? Então ele fala muito assim, você tem que achar os padrões. Na hora que você consegue achar os padrões, você analisa, você olha, você tem a noção dele que você consegue construir alguma coisa em cima disso. Você começa a conectar os dots dos padrões e você constrói alguma coisa legal. Então, talvez o Mindfuck é um exercício, talvez interno que a gente está falando. Que tal a gente começar a hackear a nossa própria vida e tentar achar os nossos padrões que a gente não percebe? Como é que a gente consegue se melhorar? Então, tanto no aspecto físico, no aspecto de processos, em atitudes, como é que eu posso ser uma pessoa melhor, como é que eu consigo mapear os meus sentimentos, como é que minhas reações, como é que eu consigo dar um improvement dali. Então, é uma coisa mais interna. E tem um livro que é legal também, que é tipo uma bíblia do sistêmico, que chama A Visão Sistêmica da Vida, do Friedrich Capra, que, assim, que ele tem toda o teor do step by step. Ele fala desde esses padrões e desses processos naturais, até quando ele chega em tecnologia e behaviorismo. Então ele consegue dar essa gama. Ele é uma bíblia mesmo, mas você vai ler, você vai entender essa bíblia se você fizer se você tentar achar os seus padrões internos. Não precisa tanto, você liga só para eu acho que completando, são três coisas. Voltando, não se apaixone pelo design thinking. Não, brincando, eu acho que completando o Mindfuck da K, sugeriria, né? Não recomendo, não é fórmula. Mas se deu um tempo, eu acho que depois de anotar tudo isso, começar a encontrar os seus dots, os seus negócios e tentar construir o seu padrão, ir para o Ibirapuera, ficar assim debaixo de uma árvore olhando o nada, buscar esse ócio, buscar o tempo de não fazer nada, porque isso vai te ajudar. Ó a fórmula! Porque isso vai te ajudar a condensar e fazer com que você desligue de tudo e se concentre para realmente falar: uau, isso daqui se conecta com aquilo, que se conecta com aquele outro. E o terceiro é, mesmo achando algum padrão seu, não tenha medo de mudar o padrão no dia seguinte, ou no momento seguinte, ou encontrar N padrões que acontecem dentro de você, porque de fato, mesmo a gente encontrando padrões, nós somos complexos. A cada momento, a cada estímulo, olha lá, outro padrão, a gente muda, então variáveis acontecem. E talvez eu ver uma criança andando de bicicleta no meio deste parque pode me dar uma abertura para algo muito maior e falar: uau, era esse ponto que estava faltando. Eu acho que é isso. O meu Mindfuck é um livro que eu li alguns anos atrás, eu não lembro o nome do autor, mas é Outliers, os filmes de série.
Malcolm alguma coisa. Malcolm alguma coisa. Malcolm X, não é. Michael. Não é Malcolm alguma coisa. E eu achei muito interessante nesse livro porque ele busca identificar padrões para descobrir qual que é a fórmula de sucesso de pessoas como o Bill Gates, Bill Gates, esportistas e esse tipo de gente, né? E aí ele encontrou uma constante, que são as 10.000 horas de dedicação. Legal. Mas ele traz outros pontos que são uma variável sorte, por exemplo, porque eu posso me dedicar 10.000 horas para treinar beisebol e de repente na época que eles estão selecionando para o time oficial eu não tenho a idade para entrar e aí no ano seguinte eu já saí da turma e aí você perdeu, você praticou, você é muito bom, você seguiu, mas você não se encaixa, então talvez não exista uma fórmula de sucesso. Né? E aí eu achei esse livro muito bom, eu sempre lembro dele quando eu tô pensando em sucesso e padrões. Acho que é Malcolm Gladwell, uma coisa assim. Isso, exatamente. Mas a gente vai colocar o link na postagem. Vai. Tem complementando as 10.000 horas, o Goleman, no Foco, fala que é importante as 10.000 horas, outra forma. Só fórmulas. Mais 10.000 horas focadas, de você realmente estar consciente daquilo que você está fazendo. Porque você pode treinar 10.000 horas beisebol da forma errada, e aí você achar que aquilo tá bom, e aí você também, pela sorte, você fala, não, você tem que estar consciente daquilo que você está fazendo, você tem que saber por que você está fazendo aquilo. Então, é saber das coisas, se aprofundar. Porque estudar não termina. Pronto. É isso. Saiu do lugar comum? A gente conseguiu fazer você pensar em alguma coisa aí do outro lado? Gostou de alguma indicação? Ficou curioso com alguma coisa? Mande seus comentários pra gente, porque se nada mudou aí, alguma coisa aqui tem que mudar, né? Legal. Gosto. Legal. Até. Até a próxima semana.